Olá, veremos no experimento de hoje como fazer aqui uma hélice, um modelo bem simples, e fazer a combinação de giro dela a partir de transformações usando o grau de parentesco. Eu vou usar a versão 3.2.2, mas vocês podem usar qualquer versão aqui para entenderem. Vamos começar criando a nossa hélice. Eu vou adicionar aqui a Mesh Plane. Vamos olhar por cima. E vamos entrar com esse plano no modo Edit Mode. Vamos acionar aqui em cima a opção de Vertex. Vamos olhar pela vista Wireframe. E aqui nós vamos selecionar estes dois vértices que estão aqui à esquerda. Vamos usar a escala em Y, SY, para diminuir a distância entre as duas pelo eixo Y. Vamos selecionar agora os dois vértices que estão à direita. Vamos estendê-lo pelo eixo X. E vamos suavizar essa borda destes vértices usando o atalho Shift Ctrl B, empurrando o mouse de leve. Vamos usar o scroll para cima. Notem que a gente consegue dar aqui uma espécie de suavização nas bordas do lado. Vamos dar o Enter aqui para aceitar, selecionar. Criamos essa condição que vocês estão vendo aqui. Vamos olhar agora a vista em modo sólido. Aproveitando a ferramenta Move, nós vamos trazer este modelo que nós criamos aqui para esse ponto, fazendo com que o ponto de origem dele fique aqui no centro. Com isso, nós vamos retornar a Object Mode, dar um giro rápido aqui na área e vamos aplicar nessa malha que nós criamos dois modificadores. Clicando em Modifier Properties, adicionamos o primeiro modificador, que vai ser um Subdivision Surface. Para melhorar essa ponta aqui, nós vamos usar dois níveis de divisão e vamos aplicar agora nesta malha outro modificador, que vai ser o Sample Deform. Acrescentado aqui no processo, nós vamos aumentar esse ângulo aqui para 60. A gente cria um efeito melhor aqui, ó, como se fosse uma inclinação da malha. Agora vamos aplicar os dois modificadores. Clicamos primeiro e depois no Sample Deform. Para poder suavizar a malha, nós vamos usar a seleção do objeto, botão direito do mouse, e vamos clicar em Shade Smooth, malha suavizada. Para criar as outras paletas de hélice, nós vamos selecionar a malha. Vamos usar o Shift D. Repare que ele gera uma cópia do primeiro. Vamos usar RZ60. E a gente cria a duplicata dela já girando em 60 graus. Vamos usar o clique esquerdo do mouse para fixar. Para repetir o processo, nós vamos usar agora o Shift R e criamos outras paletas para a nossa hélice aí que nós iremos utilizar no experimento. Fixo o ponto, vou afastar um pouquinho, vou dar um pequeno giro, vou criar aqui no meio a adição de uma mesh do tipo Cylinder, alterando aqui nas suas propriedades a opção de raio. Vou deixar com raio maior para que ele consiga triscar nas hélices, e vou usar aqui o Depth com um fator menor para fazer esse tipo de efeito aí que vocês estão vendo. Com esse procedimento realizado, nós vamos agora selecionar apenas o cilindro e vamos criar o eixo que fará aqui o nosso tipo de simulação da hélice girando a partir de dois tipos de transformação. Então, selecionamos o cilindro, entramos no modo Edit Mode. Vamos selecionar aqui a face Select e selecionamos apenas a face de baixo. Vamos usar a ferramenta I de Inset, que é embutir face. Vamos embutir uma face internamente. Vamos usar o Edge Extrude e empurrar para cima o que nós embutimos. Novamente o Inset com a tecla I. Criamos outra face embutida e vamos criar o eixo usando o E. Empurramos para baixo, está aqui o eixo do nosso objeto, que será a hélice.
Se voltarmos para o Object Mode, vocês vão perceber que cada hélice dessa aqui representa um objeto na nossa Outliner, inclusive o eixo também. Então o que nós vamos fazer é selecionar todas as hélices, selecionamos a primeira e com Shift pressionado vamos selecionar as demais. Veja que todas elas estão sendo selecionadas lá na Outliner. Por último, nós vamos selecionar o eixo, que é o objeto ativo. Vamos usar o Ctrl J para unir todas essas malhas. Se vocês olharem lá na Outliner, todos esses objetos vão se transformar num objeto apenas, que foi o último que nós selecionamos, que é o cilindro. Então, Ctrl J, repare que agora o objeto é único. Se eu selecionar qualquer um deles, eu estarei selecionando todos. Agora, se eu quiser fazer uma rotação em Z, eu uso RZ e veja que eu tenho aqui um objeto no formato de uma hélice. Agora eu vou dar o nome para essa malha de hélice. Usamos separadamente as teclas R, X, 9, 0, menos, porque eu quero que ele inverta a direção no sentido. E aqui nós podemos fazer uma simulação de rotação desse objeto. Mas antes, eu queria que vocês notassem que o ponto de origem da hélice está bem aqui, ó, no centro do objeto. Se eu tentar fazer qualquer rotação, seja pelo eixo Y, seja pelo eixo X, ele sempre vai estar fazendo a rotação a partir desse ponto. O que eu vou fazer é alterar esse ponto para que ele venha justamente para essa pontinha aqui do eixo. Como é que eu faço isso aqui pela Object Mode? É bem simples. Eu venho aqui em cima, no canto direito, clico em Options e ativo a opção chamada Affect Only Origins. Vocês vão ver que existe um eixo aparecendo aqui no ponto de origem. Vamos usar o Transform de movimento. Selecionamos a seta verde e puxamos o ponto de origem para cá, para esse ponto. Vamos lá em cima, em Options, e desabilitamos o Affect Only Options para poder a gente agora fazer a rotação em Y. Ele faz a partir desse ponto de origem. Em X faz a partir desse ponto de origem. Então, para esse cenário, nós vamos adicionar mais um objeto cilíndrico. Nós vamos abrir as propriedades dele. Vamos fazer uma rotação inicialmente pelo eixo X. Colocamos em Rotation X, 90. Vamos movimentar pelo eixo Y. Aqui vocês podem fazer a movimentação. E se vocês quiserem mais corpo para o objeto, vocês usam o Depth aqui, aumentando o fator. Aqui será o bojo do nosso objeto ventilador. Se entrarmos agora com esse objeto para o modo de transformação em RZ, veja que ele faz uma transformação tendo como base o eixo Z. Só que eu quero colocar esse ponto de origem desse objeto um pouco mais para cá, para a direita. Então eu faço aquela mesma ação no experimento anterior. Eu uso aqui em cima, em Options, a opção Affect Only Options ativa. Ele cria as coordenadas aqui no ponto de origem desse objeto. Eu seleciono a setinha verde e puxo o ponto de origem um pouquinho mais, ó, aqui para trás. Se eu desabilitar, é interessante que a gente desabilite, tá, pessoal? Então nós selecionamos primeiro a hélice e vamos criar uma animação nela aqui na timeline. Aqui no frame 1, eu quero que a hélice selecionada esteja nessa posição. Então eu vou usar aqui a chave de animação, clicando I. Vou usar o Location Rotation, pois eu vou fazer a locação e o deslocamento dela. Agora eu preciso fazer a rotação dessa hélice e vou no frame 250, bem mais adiante. Eu quero que ela rotacione pelo eixo Y, que é a linha verde. Então vou usar um RY, movimento o mouse para a direção que eu queira, como se fosse a hélice em movimento. Posso dar quantos giros eu quiser, pessoal. Clico com o botão esquerdo para fixar a nova posição. No frame 250, com o cursor na área, clico novamente e abro o menu Insert Keyframe
e vou adicionar a segunda chave idêntica, Location Rotation. Agora, se eu der uma movimentação, notem que o objeto tem uma movimentação de hélice. Eu posso acelerar isso, fazendo com que haja um menos distanciamento entre as chaves na timeline. Mas eu quero também aqui fazer com que a velocidade seja uma velocidade de forma constante ou linear. Clico o atalho T e ele abre o menu Set Keyframe Interpolation. Eu vou usar a velocidade de forma linear. Dando play, veja que a hélice se movimenta sem nenhuma paradinha agora. Vamos então fazer agora o movimento do nosso objeto, que será a bobina ou corpo do ventilador. Quero que ele faça o movimento pelo eixo Z. E com ele selecionado aqui nessa posição inicial, eu vou usar a tecla I e vou usar a chave de rotação, ou locação e rotação. Eu vou no frame 250, eu quero que esse objeto aqui faça a seguinte rotação, RZ, pois eu vou fazer a rotação pelo eixo Z, movimento o corpo desse objeto nesse sentido aqui e clico o botão esquerdo para fixar a posição final. Com o cursor na área, tecla I, Location e Rotation. Pronto, criou duas chaves, então teremos duas animações, como vocês podem ver, a hélice se movimentando e o corpo, que é a bobina do ventilador, também se movimentando. Agora, pessoal, como é que eu faço essa rotação acompanhar essa daqui? Nós vamos usar o recurso de parentesco. Então, selecionamos primeiro a hélice, que vai ser o objeto filho, e vamos selecionar com Shift pressionado a bobina, que será o objeto pai. Usamos agora o atalho Ctrl P, e usamos essa opção, Object Keep Transform. Quando eu selecionar, agora se eu vier para dar o player, para onde o objeto bobina se movimentar, a hélice também acompanhará o movimento da bobina. Gostaria de fazer esse movimento mais rápido. Selecionar o segundo ponto, diminuir, está vendo aqui? O distanciamento e usar, por exemplo, apenas 60 frames. Agora, se vocês derem um player, veja que a movimentação da hélice é constante. Agora cabe a vocês criarem aí uma cena bem mais interessante, usando esse tipo de artifício aí para simular uma hélice em animação e em movimento de rotação através de uma bobina junto aqui à área principal. Fica a ideia, bom proveito, até o próximo item.